quando a gente fala sobre linguagem verbal e não verbal, eu gostaria de trazer isso para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente vive nas nossas relações no dia a dia, quando a gente está relaxado, quando a gente não está pensando naquilo que a gente está fazendo, a gente está apenas reagindo. Então, é onde moram os nossos hábitos. Hábitos porque nós fazemos isso o dia inteiro. E não adianta você achar que você não faz, porque você faz sim. Então, quais são os principais hábitos que acerca aí da nossa linguagem, da nossa comunicação com outras pessoas, a gente pratica no dia a dia? São eles a fofoca, que é quando a gente fala mal dos outros, o julgamento, a negatividade, a reclamação, as desculpas, o exagero e o dogmatismo. Esses são os principais hábitos que nós temos na nossa comunicação habitual com as pessoas. E cada um deles, de certa forma, ele é prejudicial à comunicação. Mas, Eduardo, se ele é prejudicial, por que nós temos esse hábito? Todos nós temos uma necessidade de estruturar o nosso tempo no dia a dia. E uma coisa que é dolorosa para todo mundo, dolorida inclusive, né, é o tédio. Então, para a gente fugir do tédio, a gente precisa estruturar o tempo. E jogos psicológicos, brincadeiras, hábitos, são um jeito comum que nós temos aqui de estruturar o nosso tempo. Então, quando a gente pratica esses hábitos de comunicação, que estão esses 7 principais aqui, não são todos, mas são os principais, a gente está estruturando o nosso tempo. Essa é a serventia disso. Qual que é o grande prejuízo da fofoca? Quem fala mal de alguém, ou se a gente está falando mal, essa pessoa que está ali na interlocução, ela sabe que você vai falar mal de todos, inclusive dela. Então a fofoca é extremamente prejudicial para uma característica da nossa relação, que é a confiança. O julgamento. É muito difícil a gente conversar com alguém sabendo que estamos sendo julgados por aquilo que estamos falando. As pessoas se fecham, se travam, porque o julgamento não é bom quando a gente está sendo bem julgando e muito menos quando a gente está sendo alvo de julgamento. Negatividade. Isso é pesado no dia a dia. É aquela pessoa que qualquer mudança que você tem, todas as alterações, até a própria, começou a semana, ó vida, ó céus, ó azar. Lembra do Hard, aquele desenho? Essa é a síndrome da negatividade. Ele só enxerga coisas ruins em tudo que acontece. Então, qualquer novidade que tiver, nossa, agora piorou. Começou a semana, credo. Essa é a negatividade. Reclamação. Eu sempre falo que reclamação é um esporte. As pessoas gostam de reclamar, parece que elas se sentem bem. Qual que é o problema da reclamação? Não tem solução. A gente fica sempre no mesmo lugar, só reclamando. E reclamar não se trata de sair daquilo, só se trata de reclamar. Desculpas. É uma procura desesperada para ver quem é que vai assumir a responsabilidade, desde que não seja você. Desde que não seja aquela pessoa que está se desculpando com alguém. Aqui, diga-se de passagem, eu tenho um vizinho aqui que o apelido dele é Desculpa, eu que coloquei esse apelido. Porque ele me vê, eu vejo qualquer um, desculpa, não sei o que lá, mas tá pedindo desculpa do quê, gente? Ele pede. Ele não para de pedir desculpas. Péssimo hábito. O exagero também é um hábito que atrapalha a nossa comunicação, a nossa linguagem. Por quê? Quando você exagera para descrever alguma coisa, você enaltece alguma característica, mediana ou baixa. Quando você tiver que falar sobre algo realmente bom, qual é a palavra que você vai usar se você costuma exagerar na sua linguagem, na sua comunicação? E o dogmatismo é quando nós temos confusão de fatos e opiniões. Religião, história política, quando a gente começa a colocar fatos para contar uma história, para atender que aquela pessoa concorde ou não com a mim, e ela pode ter a opinião dela, mas o dogmatismo faz com que a gente tenha uma disputa nessa linguagem, nessa comunicação. Se nós formos olhar um pouco mais a fundo esses 7 hábitos aqui, que são os principais da linguagem do nosso dia a dia, da nossa comunicação, no fundo, eles são o quê? O triângulo dramático que nós conhecemos aqui na consciência sistêmica. Os papéis são o herói, que é aquele que está buscando salvar alguém, buscando ser o bom, o perseguidor ou como a gente fala aqui, né, o acusador,
são aquele que está buscando colocar a culpa em alguém, esse é o certo. E a vítima é aquele que está procurando inocência. O triângulo dramático, esses três personagens do triângulo dramático, ele assume em cada um desses hábitos da nossa comunicação. Hábitos esse que são hábitos, como a gente disse aqui, infantis, que só tem uma possibilidade de estruturar o tempo, mas não nos leva a nenhum outro lugar. Então, como é que funciona essa comunicação? Vamos olhar um pouco mais de perto. Para a gente ter uma comunicação com alguém, a gente precisa emitir um código, que aqui eu coloquei como linguagem. Esse código vai sair de uma pessoa que está emitindo aquela mensagem e vai em direção a uma outra pessoa que está recebendo aquela mensagem. Esse é o código. Saiu de uma pessoa e vai para outra. Essa é a essência da comunicação, da linguagem. Quando ela sai do emissor, esse emissor é uma pessoa, a gente só se comunica com outras pessoas. Esse emissor tem uma parte consciente dele e ele também tem uma parte inconsciente. E aí, quando ele vai emitir essa mensagem, ele considera esses dois lados, a parte que é consciente e a parte inconsciente. E aí ele emite esse código. E ela vai em direção ao receptor. O receptor também é uma pessoa, então ele também tem um lado inconsciente e um lado consciente. E ele recebe esse código, decodifica esse código e chega a uma interpretação. Esse é o fluxo da mensagem. O que acontece aqui com esse código, com essa linguagem? De que jeito que ele chega lá? A maior parte das pessoas aí, não os terapeutas, mas os clientes da terapia, acham que a gente só tem uma comunicação verbal. Algumas pessoas já entenderam que a gente tem uma comunicação verbal e uma não verbal. E os terapeutas têm certeza que a gente tem uma comunicação não verbal. Então, esse código é os dois. É tanto a comunicação verbal, as palavras que eu emito, quanto aquela não verbal, que são os gestos, expressões faciais e tons vocais, tom de variação da minha voz. Tudo isso e aquela intenção que eu tenho aqui dentro de omitir ou de mostrar algo, vai tudo isso aí nesse grande código. E para ler isso, para ler a linguagem verbal é fácil, você aprendeu na escola, você está lendo aqui o slide, você sabe o que é, você escuta a pessoa, você sabe muito bem o que são as palavras. E a linguagem não verbal já é um pouquinho mais complicado para eu entender. Porque a linguagem verbal demora mais tempo para você aprender. E aqui nós temos um grande bloqueio para você que quer aprofundar na linguagem verbal, que esse bloqueio pode até ser uma analogia com uma venda nos olhos, que chama-se julgamento. O principal para você compreender a linguagem não verbal é você conseguir ser o mais neutro possível na interpretação dessa mensagem. Pois sendo neutro, você não tem julgamento e você recebe a mensagem pelo emissor, tentando ser empático a ponto de entender qual é a mensagem que ele está passando, tanto a verbal quanto a não verbal. Assim você vai conseguir interpretar mais assertivamente essa linguagem como um todo, essa comunicação que ele passou. Porém, se você usa o julgamento, se você usa o seu sistema de crenças e valores para julgar a mensagem, você está colocando a sua vida, a sua experiência sobre o ponto de vista de outro. Aí isso vai ser uma venda nos olhos e a sua interpretação muito provavelmente vai estar errada ou equivocada, pelo menos. Então você precisa abrir mão de querer estar certo, abrir mão de querer praticar um julgamento durante essa codificação dessa mensagem, para você compreender o máximo que você consegue sobre aquela comunicação. Segundo Albert Mehrabian, que é um estudioso daqui, esse estudo ele é até um pouco controverso, porque é o seguinte, essa proporção que ele coloca para nós aqui, ó, da linguagem, 7% são oriundo de linguagem verbal, 38 características vocais e 55% as expressões corporais. Isso aqui, gente, ele é quando a mensagem é compreendida pelo receptor. Esse estudo do Albert Mehrabian, ele considera que a mensagem é emitida e compreendida pelo receptor.
Agora imagine quando essa mensagem não é. Isso aqui muda completamente, diminui drasticamente, eu nem sei para qual que vai. Por isso esse estudo ainda tem uma certa controvérsia, mas é o melhor que a gente consegue ver, e eu acho que você pode enxergar por essa proporção, que se a gente prestar atenção no que a pessoa diz, a gente vai conseguir no máximo 7% da informação que ela está passando. Se essa pessoa tiver um bom curso de oratória, se ela tiver consciência de como impõe a voz, diminui o tom da velocidade, diminui o ritmo da voz, aumenta quando quer chamar atenção, fala fino se quer uma determinada reação do público. Se a pessoa sabe usar a voz, ela ainda tem uma capacidade de chegar próximo de 45% da capacidade de comunicação, porque ela usa as características vocais para passar a mensagem que ela quer que a pessoa receba. Por que eu estou colocando isso, que precisa desse treinamento em oratória e conhecer essas características? Porque essa questão consciente, que a gente fala da linguagem, ela parte do neocórtex. O neocórtex é a estrutura mais recente que nós temos na nossa estrutura neurológica e, portanto, até proporcionalmente, os humanos têm o maior neocórtex dos outros animais, em termos de proporção. Por isso que a gente consegue essa capacidade cognitiva que a gente tem e, obviamente, toda essa imaginação que nem se compara com qualquer outro animal aí. Mas o neocórtex, ele é onde está mais a nosso lado consciente e ele é a estrutura mais recente do sistema neurológico. A mais antiga por si, a mais básica, é o reptiliano. O cérebro reptiliano controla as funções parasimpáticas do nosso corpo, que são aquelas que você não controla. Respiração, bater coração, e é o sistema mais básico da nossa estrutura cerebral. O sistema límbico já é o mundo das emoções. Nós compartilhamos o sistema límbico com todos os outros animais que têm convívio em grupo e também aqueles que têm cuidado parental. As aves, por exemplo, têm cuidado parental, que é aqueles que cuidam dos filhotes por um tempo. Então, para que um animal tenha cuidado parental e vive em sociedade, ele precisa ter um sistema límbico desenvolvido, que é o cérebro do mundo das emoções. Então, nessa estrutura de evolução de todas as espécies e da estrutura neurológica, primeiro vem o cérebro reptiliano, depois vem o sistema límbico e, por último, o neocórtex. Toda a questão verbal, e se eu controlo as minhas características, se eu sou um polito, que é o mestre, o professor aqui de oratória do Brasil, ele chega até, no máximo, 45% da capacidade de comunicação, porque ele usa o neocórtex para fazer isso, que é a intenção, a consciência dele para transmitir aquela mensagem. Ainda assim, a maior parte, 55%, está no subconsciente, que são as expressões faciais, as posturas corporais e toda a nossa linguagem corporal. O que acontece aqui? Essa informação está disponível o tempo todo. A questão é se a pessoa sabe ler ou não. Então, eu até já vi isso em alguns trabalhos, né? Principalmente nos trabalhos em grupo. Senta uma pessoa lá para fazer um trabalho em grupo e fala, eu não vou falar sobre isso, porque se eu falar sobre isso eu vou ficar exposto ou exposta aqui no meio de todo mundo. Gente, para quem sabe ler, essa pessoa já está exposta. Que é essa a nossa questão aqui da terapia, de sermos terapeutas. A gente tem essa capacidade de ler e de ver o que não está sendo visto pela maioria. E essa informação que não está sendo falada, ela tende a ficar muito mais próxima da realidade do que aquela mensagem que está sendo verbalizada. Outra palavra, outra frase que tem de um grande mestre da administração, nem é da psicologia, mas a gente usa bastante aqui no Consciência Sistêmica, que é o Peter Drucker. Ele diz, preste mais atenção no que não está sendo dito do que o que está sendo dito. A verdade está no que não está sendo dito. Então, que é esses 55%. E por mais que você pense que você tem controle sobre isso, isso vem do sistema límbico. E quando você percebe, já está divulgando, já está codificando essa mensagem na emissão da linguagem. Então, para quem sabe ler, isso é completamente exposto, que algumas pessoas têm medo ou não. Agora, essa linguagem corporal, ela pode ser
coerente com a linguagem verbal ou ela pode ser dissociada. Quando é coerente, bacana. A chance de alguém te entender o que você fala, de alguém te compreender e fazer aquilo que está rolando ali na comunicação é muito grande, porque você está falando e está sendo coerente. Resumindo, o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas atitudes, elas estão indo todas para um lado e a gente consegue comunicar com outra pessoa do mesmo jeito. Agora, se você tem um pensamento, se você tem uma intenção, seu sentimento está para outro lado e você faz uma outra coisa que não tem nada a ver, quando você vai se comunicar com outra pessoa, vai haver um ruído, porque essa mensagem está dissociada. E a percepção dessa pessoa parece que não está colando o que aquela pessoa está dizendo, sabe? Tem algo errado. Pois essa percepção vai nos nossos sentidos. E é assim que a gente começa a nossa vida, lá no período de molde, quando a gente não sabe nem o que é linguagem verbal. A nossa primeira linguagem é a linguagem não verbal. Então vamos dar um zoom, vamos olhar para essa linguagem verbal, não verbal. Nós estamos falando sobre tom de voz, expressões faciais e expressões corporais. Tom de voz, como eu disse agora, eu tenho o tom em si, eu tenho a velocidade, eu posso falar um pouco mais rápido, eu posso falar um pouco mais devagar, eu posso aumentar o volume, eu posso prestar muita atenção na dicção das minhas palavras. Tudo isso vai mudar e alterar a forma como eu estou emitindo essa comunicação e, obviamente, a forma como o receptor está recebendo. As expressões faciais, nós temos o tempo todo aqui expressões mais perceptíveis e também temos microexpressões faciais que vão acontecendo o tempo todo e os nossos olhos estão atentos a isso o tempo todo. Em uma das aulas do Polito, que eu disse que é o grande mestre da oratória aqui, eu vi pessoalmente ele fazendo uma crítica para um orador que é assim, ele não piscava. Olha só que interessante, ele falou assim para o orador, você não pisca, você poderia piscar. Simples assim, para ele ficar mais relaxado. E essa foi a percepção do professor de oratória, a falta do reflexo de piscar, apenas isso, microexpressão. Isso não está na macro, né? Então nós temos os músculos da face, as emoções, os 7 sentimentos, que nós vamos olhar um pouquinho mais de perto para eles, e nós temos o corpo, a linguagem do corpo, os gestos, o direcionamento dos pés, o direcionamento do quadril, o direcionamento do ombro, a energia que esse corpo está colocando, essa energia está para cima, está para dentro, qual é essa postura corporal, ela está para frente, está para trás, o distanciamento que essa pessoa tem da gente, aqui nós estamos pensando mais, obviamente, na real, né, numa comunicação presencial, não numa online. Mas esse distanciamento numa comunicação presencial ele é super importante. Ele fala para você se a pessoa está com repulsa, se ela está se aproximando, e você sente isso. E como eu disse antes, o pensamento não tem controle sobre o sistema límbico. A linguagem corporal ela vem antes do neocórtex e quando o emissor percebe, isso já está acontecendo. As emoções básicas que a gente percebe nessas microexpressões, elas são, eu adoro fazer analogia com o desenho do Divertidamente, que é fantástico. Lá eles falam sobre 5. Aqui o Paul Ekman fala nesse livro, esse livro é ótimo, A Linguagem das Emoções, recomendo, o Dr. Fernando sempre fala dele, e se você não leu, leia, porque é muito bom. Ele fala sobre 7 emoções básicas, a tristeza, a felicidade, o medo, a raiva, o desprezo, o nojo e a surpresa. E ele mostra, através dessas imagens aqui, algumas expressões faciais que a gente consegue identificar qual que é a emoção que essa pessoa está sentindo ali. Então isso aqui já é um código e a gente percebe esse código desde quando nós somos criancinha. Esse tipo de comunicação aqui é a comunicação que a gente mais faz quando nós estamos no período de molde com a nossa mãe, com o nosso pai, com as pessoas que estão convivendo lá quando a gente é criança. E mais tarde a gente acaba esquecendo disso, né? Porque a gente aprende a linguagem verbal, parece que tudo é verbal, mas no fundo, essa aqui predomina, como vocês estão vendo. E aqui eu também gostaria de trazer o seguinte, já que nós estamos falando, poxa, lá quando eu era criança, isso que acontecia lá, por que eu vou acabando me perdendo? O que acontece com o tempo aí que eu vou deixando de prestar atenção nisso? Todos nós viemos de um útero. Todos nós fomos criança um dia. Todos nós
para crescermos e nos desenvolvermos, precisamos de uma estrutura parental que nos deu qualquer tipo que seja de acolhimento e proteção para que a gente pudesse se desenvolver e chegar na vida adulta, que é aqui onde a gente está conversando e trocando essas informações. Ao fazermos isso, Eric Berne, da análise transacional, coloca como estados de ego. Então, se nós agimos como a criança que nós fomos um dia, nós estamos em um estado de ego criança. Esse é onde estão as nossas emoções, nossa intuição, as nossas sensações. É aquilo que eu quero fazer. Se eu estou modelando aqueles adultos, lembra que nós tivemos uma estrutura parental? Então eu aprendo com eles o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo fazer, todo aquele meu sistema de crenças. Então ali estão as normas, os valores, as regras de conduta, os modelos de quem eu devo ser e também de quem eu não devo ser. Esse é o estado parental. É quando eu estou agindo como alguém, modelando alguém que estava ali no meu período de molde, normalmente o meu pai, a minha mãe, por isso ele chama estado de ego parental. E eu tenho hoje, por exemplo, eu, Eduardo, 45 anos. Então eu desenvolvi ao longo da minha vida o meu adulto, que vem da minha neopsique, que eu escolho o que fazer e como agir. Esse integra tanto a minha criança, que eu fui algum dia, quanto esse modelo, esse molde que eu vim, esse sistema de crenças da minha família, que é o meu estado parental. O adulto integra. E esse adulto é onde está a minha razão, a lógica, o conhecimento, a informação, e é onde eu escolho o que convém fazer. A criança é o que eu quero. O estado parental é o que eu devo ou não devo fazer. E o adulto é aquele que escolhe o que convém. Se eu tenho isso, todas as outras pessoas também, porque isso aqui é um jeito de operarmos como pessoas. O Eric Berne, da análise transacional, ele propõe esse aqui que são os estados de ego. Ele fala também, o Eric Berne, sobre a análise transacional, que é quando eu pego essas três estruturas de ego aqui, esses estados de ego, e converso com uma pessoa. Nós não estamos falando de linguagem, então eu vou trocar essa informação, trocar aquele código que eu chamei aqui de comunicação. Então isso pode acontecer de algumas formas possíveis. O que acontece aqui? Todos nós temos o estado de ego criança, o estado de ego parental e o adulto. O que nós não somos? Mais de um estado ao mesmo tempo. Quando você está no estado de ego criança, o seu estado parental e adulto eles perdem energia. Em microsegundos você pode ir para o seu adulto e aí o parental e a criança perdem energia. Então o que você é? Você é um estado de ego, você troca desses estados constantemente, mediante o que está acontecendo no seu ambiente. Mas é muito difícil que você assuma em um momento dois estados ao mesmo tempo. O comum é, se você está em um estado, os outros dois perdem energia. E você pode trocar de um para o outro para um tempo todo. Em uma comunicação, quando eu estou de frente com outra pessoa, essa pessoa também vai ter os estados de ego dela. Então, eu posso ter aqui eu coloquei 3 tipos de transação, de comunicação. Esses 3 tipos, eles não são todos, é claro, mas eles são os principais. Onde que há uma comunicação? Onde flui a informação? Quando ela sai do lado adulto, do estado de ego adulto do emissor, e vai para o receptor. Quem recebe lá no receptor também é o adulto. Então aqui eu tenho uma troca, adulto com adulto, isso é uma transação complementar. Claro, também pode ser parental com parental, criança com criança, porém, pais e criança conversando, sei lá, vai ser talvez um bate-papo, um passatempo ali. Adulto que é adulto é onde há a solução de algum problema, é onde há a evolução na comunicação. E aqui você consegue que alguma pessoa faça aquilo que você está comunicando, ou que você faça o que outra pessoa está pedindo. Nesse estado de ego aqui, nessa transação complementar. O que é isso aqui? Alguém chega para você e fala assim, viu, aquele relatório lá está pronto? Você fala, sim, está. Um adulto perguntou para outra pessoa respondeu o estímulo na mesma medida ali. Agora tem a transação cruzada, que é o emissor joga o código, sai do lado adulto dele, mas quem recebe não é o adulto, e sim o estado criança. E quando ele ainda devolve cruzando, vai lá para o parental do emissor. Vou te dar um exemplo. A mesma pergunta.
O relatório está pronto? Onde a transação poderia ser complementar e a resposta seria sim, está. Você chega para a pessoa e fala assim, viu, você aprontou o relatório? E a pessoa te responde, de novo você vem me cobrar isso? Será possível que toda segunda-feira você vai me cobrar esse relatório? Você já não aprendeu que eu vou te entregar na sexta-feira? O emissor perguntou, o relatório está pronto? Quem respondeu? Não foi o adulto, foi uma criança falando com o parental disso aqui. Então aqui é uma transação cruzada. E um outro tipo de transação é o ulterior. Nesse mesmo exemplo é quando o relatório está pronto, vem a pergunta, né? O código saiu ali. E a resposta é assim, você sabe que eu vou te entregar esse relatório no final do dia porque você pode confiar e você sabe que você pode contar comigo. Qual que é a mensagem oculta que está tendo aqui? Proteja-me, eu e você estamos criando um laço. Então, essa mensagem é conhecida como ulterior, onde há a emissão do adulto, mas quem responde é um parental para criança parental, e há essa troca onde eles invertem esses estados de ego. Então, esses são os possíveis análises, as possíveis transações dessa comunicação não verbal, porque você não percebe isso apenas de forma verbal. E aí eu queria chamar a atenção para um outro modelo, que aí já é o modelo que Jung traz para nós, que é de sombra, máscara e self. Cada uma dessas camadas tem uma função na nossa vida. Até essa pergunta eu acho bem legal. Quem te conhece mais? Você mesmo ou os outros, né? Às vezes eu me pergunto, quem me conhece, se sou eu que estou falando isso ou se é aquela pessoa que está trocando informação ali comigo, porque ela consegue olhar para a minha vida de forma mais neutra. E por isso que nós, terapeutas, conseguimos ajudar os clientes. Porque quando a gente olha de uma forma neutra para outra pessoa, parece que a gente conhece mais essa pessoa do que ela própria. A função, quando a gente vem para cá, quando a gente nasce, está no período de molde, primeiramente a gente tem a nossa essência, que é aquilo que a gente gosta de ser, que a gente é ali. E a função da sombra, depois de algum momento, é proteger essa essência. Porque se fôssemos essência o tempo todo, estaríamos bem expostos. E a gente aprende isso muito rápido. Lá no período de molde, quando a gente começa a mostrar para aquelas pessoas que estão ali, para os adultos que estão ali, quem somos nós, muitas vezes a gente recebe algumas marteladas. A gente recebe um pode ou não pode, alguma coisa, alguma pressão ali do sistema. Então a gente aprende rápido que eu não posso ser aquilo que é o meu ímpeto, aquilo que é só a minha essência. Porque se eu for aquilo, eu não vai ser legal para mim, eu vou estar muito exposto. Então eu crio uma sombra. A função da sombra é proteger o self. Nessa sombra, frequentemente tem muita dor, porque essa dor é aquilo que eu não quero ver, é aquilo que eu não pode ser eu, é aquilo que eu preciso agradar outras pessoas, é aquilo que eu tenho que esconder ali. Então essa sombra, existe muita dor, eu quero fugir dela com o tempo. E aí eu vou crescendo um pouco mais, vou me desenvolvendo um pouco mais, e eu crio uma máscara, que aí eu já aprendi como esse sistema funciona, como esse mundo funciona e quem eu devo parecer. Então qual é a máscara que eu posso mostrar? A função da sombra é proteger o self, e a função da máscara é esconder a sombra. Quando a gente vai se comunicar com alguém, fatalmente, a pessoa vai querer mostrar a máscara para a gente e vai querer esconder a sombra de nós. Lembra que o julgamento atrapalha? É aqui que é o grande X da questão. Se você praticar o julgamento em uma comunicação, em uma interpretação da linguagem não verbal, você vai olhar para a sua sombra e vai achar que é a sombra do outro. Você precisa ficar o mais neutro possível para conseguir entender a sombra do outro. E se você estiver fazendo um trabalho terapêutico, você precisa passar pela sombra, chegar na essência, porque é ali que essa pessoa, ali que seu cliente vai conseguir encontrar uma solução e sair e encontrar a motivação para sair daquela condição. Então, para você fazer isso, você precisa prestar muita atenção naquilo que não está sendo dito, na linguagem não verbal, e interpretar todos esses sinais que nós estamos falando aqui. E sair daquilo que é o nosso hábito, que são a fofoca, o julgamento, negatividade, reclamação, desculpas, exagero e dogmatismo, que são hábitos do triângulo dramático.
mudarmos esse jogo e ir para uma comunicação assertiva, com 4 bases. Honestidade, que é quando eu sou honesto com aquela pessoa, quando eu estou sendo o mais claro possível. Autenticidade, sou eu mesmo que estou fazendo essa comunicação. Eu estou sendo eu, não estou falando por ninguém, estou falando daquilo que eu acredito. Integridade, significa que eu falo e faço aquilo. Pensar, sentir, agir alinhado. E amor, que é um amor não só por mim, mas pelo outro que está ali próximo. Porque se eu tenho liberdade de ser quem eu sou, no mesmo momento o outro ali tem a liberdade de ser quem ele é. Então esse nível de amor permite que a gente comece uma relação onde nós dois, ou nós três, ou quem estiver fazendo parte dessa comunicação, tenha a liberdade de ser quem ela é. Isso é muito libertador. Isso é muito legal, porque aí você está construindo uma relação de confiança com essa pessoa. E lembre-se disso, é o que você diz, mas é principalmente a maneira que você diz.